Olha, ontem eu terminei a aula falando sobre a América Anglo-Saxônica. E eu disse que a América Anglo-Saxônica, embora ela foi colonizada, né, pelos ingleses, e tem sim essa presença muito forte da língua inglesa, né, da cultura do povo inglês nesses dois países, tanto nos Estados Unidos quanto no Canadá. Também a gente vai encontrar outras línguas aqui que nem não são de origem anglo-saxônica, tipo, são línguas latinas, como por exemplo a gente vai ouvir falar aqui um pouquinho sobre espanhol, o espanhol aqui, principalmente aqui nos Estados Unidos, onde tem nessa região aqui da Califórnia, Arizona, Novo México, esses três locais aqui, eles foram colonizados por espanhóis. Então, até hoje em dia, se fala muito espanhol nos Estados Unidos, nessa porção aqui sudoeste dos Estados Unidos, ó, tá vendo? Ó, Califórnia, Arizona, Novo México. E nesse outro estado aqui, nessa outra região aqui, ó, onde tem a Louisiana, estão vendo aqui embaixo, ó, quase mais ou menos aqui no sudeste dos Estados Unidos. Na Louisiana, eles falam muito francês, e também é uma língua derivada do latim, né? Não é anglo-saxônica. Por quê? Porque os Estados Unidos também teve muito, como é que eu posso dizer? Uma presença muito significativa dos franceses também, tanto os Estados Unidos quanto o Canadá. No Canadá, a gente vai ver essa província aqui, ó, chamada Quebec, onde eles falam muito mais o francês do que o inglês. Lá, a língua oficial dessa província é o francês, porque eles falam muito francês. Mas no Canadá como um todo, eles têm duas línguas oficiais, o inglês e o francês. Os franceses foram muito ativos no processo de colonização, na história do Canadá. E dos Estados Unidos também, mas eu diria que mais no Canadá do que nos Estados Unidos. Então, a gente não pode dizer que a América anglo-saxônica ela é exclusivamente anglo-saxônica. Da mesma forma que a gente não pode dizer que a América Latina, do México, né, até a pontinha lá final da América do Sul, ela é exclusivamente latina. Por quê? Porque quando a gente vai classificar os países da América anglo-saxônica, Estados Unidos e Canadá, e os países que fazem parte da América Latina, o que a gente vai reparar não vai ser só na linguagem, tipo, não vai ser só no tipo de língua falada, vai ser em outros aspectos, como o aspecto histórico, a colonização, o aspecto econômico também, isso é um grande fator que vai limitar e que vai definir o que é que faz parte da América anglo-saxônica, o que é que vai fazer parte da América Latina, né? Aspectos culturais vão ser muito importantes também. Ontem eu falei que na América Latina, né, onde nós estamos situados, é muito forte a presença da religião católica, não é isso? É muito predominante. Não quer dizer que é exclusivo, mas que é muito predominante a religião católica nessa região. Assim como religiões protestantes são bem predominantes também nessa porção aí da América anglo-saxônica. Então, eu não tenho só um fator dizendo, caracterizando, na verdade, a América anglo-saxônica e nenhum único fator caracterizando a América Latina. Então, a gente vai dizer que, na verdade, o critério que vai definir, né, o que é a América anglo-saxônica e o critério que vai definir o que é a América Latina não é apenas a língua falada, porque nenhum dos dois vai ser exclusivo, né? A América anglo-saxônica não vai ser exclusivamente anglo-saxônica. Como assim, Ana Beatriz? Exclusivamente. Quer dizer que não se fala somente o inglês, se falam outras línguas. Então, ela é predominante, ela não é exclusivamente anglo-saxônica. Dá para entender, né, a diferença? Algo que predomina é, tipo, a maioria das pessoas que habitam aqui, Canadá e Estados Unidos, América anglo-saxônica, realmente falam inglês, né? Tem a influência aí do inglês. Mas não quer dizer que a América anglo-saxônica, na América anglo-saxônica, seja realmente exclusivamente, né, exclusivamente inglesa. Por quê? Porque se falam outras línguas. Quando eu digo exclusivo, é porque só se fala aquilo ali, né? E a mesma coisa serve para a América Latina. A gente vai encontrar outras línguas, como, por exemplo, aqui, ó, na Jamaica, né? O paísinho que fica aqui na América Central insular. Não está aparecendo aqui, né? Mas, enfim, fica por aqui, a Jamaica. E aí, na Jamaica, a gente vai ter a presença da língua inglesa, tá na América Latina, mas fala inglês. Aqui, ó, na América do Sul, no Suriname, se fala muito holandês, também não é uma língua derivada do latim, né? E tem outros locais que também a gente vai encontrar outras línguas não latinas. Por quê? Porque o critério que define a América Latina não é apenas a linguagem, né? É a questão cultural, é a questão socioeconômica, né? As condições de vida das pessoas, os indicadores sociais, tipo a renda das pessoas, o PIB dos países, né? A situação de vida de cada pessoa, de cada realidade aí nos países. Tudo isso vai definir o que é a América Latina e o que é a América anglo-saxônica.
Beleza? Outra coisa bem importante, que eu não sei se eu já falei, mas eu vou falar aqui agora, é que a América anglo-saxônica, além de ser os dois únicos países desenvolvidos de toda a América, né? Só tem eles dois, não tem outros não. Só tem Canadá e Estados Unidos que é desenvolvido. A gente vai encontrar aqui, como é que eu posso dizer? Os melhores indicadores sociais, né, e econômicos de todo o continente. Então, é aqui que a gente vai encontrar as maiores expectativas de vida, é aqui que a gente vai encontrar as melhores condições de se viver, né, condições, digamos assim, quase aí excelentes de saúde, educação, segurança, habitação, tudo aquilo que é necessário para uma pessoa viver bem. Então, os melhores indicadores que a gente vai encontrar no continente americano vai ser na América anglo-saxônica. Sempre que eu falar de América anglo-saxônica, associa aos dois únicos países desenvolvidos do continente, que são Canadá e Estados Unidos, certo? Esses dois países aí foram os únicos do continente americano que tiveram um tipo de colonização diferenciada, né? Eles tiveram um tipo de colonização de povoamento e não uma colonização de exploração. O que é que caracteriza uma exploração, uma colonização de povoamento? O que é que caracteriza? O que é que diferencia a colonização do Canadá, dos Estados Unidos, para do restante do continente? Alguém sabe me dizer? Seria essa colonização de povoamento? Qual a finalidade da colonização de povoamento? Não. O próprio nome já diz, né? Tipo assim, a finalidade, as pessoas que começaram a habitar o Canadá e os Estados Unidos, eles tinham a intenção, o objetivo de ir para povoar o território. Eles não vieram para esses dois países com o intuito de explorar suas riquezas e mandar para uma metrópole. Tipo assim, mandar de volta para o local onde eles viviam. Eles não vieram com essa intenção. Aí eles vieram com a intenção de povoar o local, de enriquecer, mas nesses locais. Eles não vieram com a intenção de retirar todos os recursos naturais, né, explorar a terra e mandar para um outro local. Eles não vieram com essa intenção. Vieram com a intenção de povoar, de fundar uma nova pátria. A gente diz assim, de fundar uma nova pátria. Realmente eles vieram com a intenção de fundar aqui novos territórios. Não, e isso não aconteceu no restante do continente americano. Foi totalmente diferente. Do México até o finalzinho aqui da América do Sul, a gente vai encontrar um tipo de colonização que a gente chama de colonização de exploração. Por que de exploração? Por que a colonização da América Latina é de exploração? Repita. Por que o tipo de colonização da América Latina é considerada um tipo de colonização de exploração? Eu acho que porque, tipo assim, ela foi bastante explorada na questão da matéria-prima, não sei se não. Tipo, na questão da matéria-prima foi um local bastante explorado, na verdade. E como você falou na questão da exploração do povoamento, os lugares que foram, como posso falar, ai meu Deus do céu. Não sei explicar, não dá Vá com calma. Vá com calma, mas você tá falando certinho, tá falando certinho. Olha, do México até o finalzinho aqui da América do Sul, ó, do Chile, da Argentina, a gente vai ter um tipo de colonização diferenciada do restante da América, diferente dos Estados Unidos e do Canadá, que é um tipo de exploração, de colonização de exploração. Exploração já está dizendo, né? Porque quando os colonizadores chegaram nessas parcelas aqui, nessa parcela, na verdade, do continente, eles vieram com uma intenção muito forte, que era o quê? Explorar o território e explorar as pessoas que já habitavam aqui. Quem? Os nativos. Então, as pessoas que habitavam aqui, né, uma infinidade de etnias, com pessoas que já tinham sua própria língua, sua própria organização social, né, seu modo de vida ali, seus costumes, seus hábitos, eles foram explorados pelos colonizadores. A gente disse que essa porção aqui do México até o finalzinho foi uma área de exploração, principalmente de domínio de dois países, principalmente, né, tanto de Portugal quanto da Espanha. Lembra do Tratado de Tordesilhas, que dividiu a América em duas e tal? Pronto. Do México para baixo, a influência vai ser muito forte aqui dos espanhóis e dos portugueses, porque eles realmente vão explorar essa parte aqui da América.
E o objetivo principal desse tipo de colonização seria o quê? Chegar nesses territórios, verificar aí o que é que se tem de recurso natural que pode ser explorado. A gente está falando de um período aí entre os séculos XV e XVI, né? Mas a colonização mesmo começa de forma efetiva no século XVI, do continente americano, dessa porção aqui da América Latina. E aí o que é que a gente vai ver? Portugueses, espanhóis, quando eles chegavam nesses territórios, eles analisavam o que é que a gente pode extrair aqui, sei lá, madeira nobre, será que a gente pode, sei lá, cultivar um tipo de produto aqui que pode ter uma grande lucratividade na Europa, a gente pode vender lá na Europa. Tudo que eles faziam aqui tinha o intuito de explorar a terra, explorar os recursos, explorar as pessoas que existiam aqui, né, como mão de obra, explorava essas pessoas, explorava o território e mandava tudo que era extraído, que era produzido para a metrópole, ou seja, para o país de origem deles, né? Portugal e Espanha. E aí, quando chegava em Portugal e Espanha, na Europa, eles pegavam esses produtos, né? O que era produzido aqui e exportavam, né? Para o restante da Europa e para o mundo. Então, o intuito da colonização da América Latina é o intuito de explorar. Não era o intuito de vir para povoar. Portugal não veio para o Brasil porque eles queriam, sei lá, transportar a metrópole para um outro local. Né? Eles não vieram para aqui para povoar, para fundar uma nova pátria. Não, eles vieram para aqui para explorar o território, o nosso território. Então, o Brasil é um país explorado, né, há mais de 500 anos, certo? Assim como acontece com esses outros países da América Latina. Todos eles tiveram esse tipo de colonização, de exploração. Já a América anglo-saxônica, não. Lá é diferente. Lá, quando os ingleses chegaram, né, ingleses, franceses chegaram, eles tiveram o objetivo de povoar, de fundar uma nova pátria. Então, é por isso, professora, que esses dois países aqui são os únicos que são desenvolvidos, mais um fator que explica o desenvolvimento do Canadá e dos Estados Unidos. A gente diz hoje que um dos fatores que faz com que um país seja desenvolvido, ou que ele seja uma economia em transição, ou que ele seja um país em desenvolvimento, é o tipo de colonização que aquele país teve. Então, com os Estados Unidos e o Canadá, de povoamento, né, eles tinham, quando as primeiras pessoas começaram a chegar nesses dois territórios, eles tinham o objetivo de fundar uma pátria, de enriquecer nesses locais. Então, eles não tinham a intenção de explorar o território para mandar suas riquezas para um outro local. Né? Com o tempo, eles foram realmente se tornando independentes da metrópole e enriqueceram o território e foram tornando aí esses dois territórios, esses dois países desenvolvidos. Então, um dos fatores que faz com que Canadá e Estados Unidos sejam países desenvolvidos é o tipo de colonização que eles tiveram. Da mesma forma que o fator aí, ou um dos fatores primordiais que fazem com que do México até o finalzinho aqui da América do Sul sejam considerados países em desenvolvimento, né? Grande parte deles são economias menos desenvolvidas, dentro das economias em desenvolvimento, é o fator que foram colonizados de forma exploratória. Beleza? Entenderam isso aí? Isso é crucial, vocês entenderem isso. Se entendeu, vocês já vão entender muita coisa sobre pobreza, miséria, porque que na América Latina a gente vai encontrar indicadores socioeconômicos bem precários, né? A gente vai encontrar países aqui como, por exemplo, o Haiti, que aqui não está mostrando. Também está aqui na América Central Insular. Deixa eu ver se eu encontro o Haiti aqui, bem perfeito no livro de vocês. Está na outra página. O Haiti é o país mais pobre da América todinha, todo o continente americano. É o país mais pobre. Fica aqui na América Central. Estou dando um zoom aqui, vou dar outra para melhorar agora. Ó. O Haiti, tá vendo? Tá na mesma ilhazinha onde fica a República Dominicana. O Haiti é o país mais pobre de toda a América. Lá a expectativa de vida é muito baixa, né? É 60 e alguns poucos anos, 62, é bem pouco, é bem baixa. Se eu quiser, pode até olhar aqui. Deixa eu olhar o indicador do Haiti. IBGE Países, bem rápido. Ana Beatriz? Oi. O Haiti, ele é pobre, ele é tão, vamos dizer assim, pobre pela questão das catástrofes que acontecem lá e também por conta da economia. E também por causa do tipo pela forma, né, pelas atividades econômicas que o país tem, pelo processo de colonização do país também. Cadê? Olha, é um país com uma população de pouco mais de 11 milhões de pessoas. Total do PIB, vou olhar aqui quanto a renda per capita. Deixa eu ver se tem. Total do PIB. PIB per capita. Quantas pessoas ganham em média ganharam em média no ano de 2018? $835 só.
A do Brasil é bem mais do que isso. Deixa eu olhar outra coisa. Indicador social. Olha o IDH deles, 0,503. É um IDH considerado baixo. IDH baixo. É 0,503. O IDH é de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, mais desenvolvido é o país. Esperança de vida ao nascer, 63,7 anos, a esperança de vida deles. A do Brasil é 70 e pouco, 76, 77, tá por aí. Posso olhar aqui agora. Taxa de alfabetização das pessoas de 15 anos ou mais de idade, só 61% da população. População com acesso à água potável, só 65% do país. As condições de vida nesse país não são boas, não são boas. É o país mais pobre da América todinha. Quer ver? Vamos comparar com o Brasil, que está na América Latina também. E a maior economia da América Latina é o nosso país. É o maior país da América Latina, é a maior economia da América Latina, é a maior população da América Latina, é o nosso país. Total do PIB. Vamos olhar no PIB per capita, que é a renda per capita das pessoas. Lembram lá do Haiti? Quanto era, mais ou menos? Menos de $1.000, né? No ano de 2018. Que as pessoas ganharam. Do Brasil, $8.921. Bem maior, né? Olha o nosso IDH, 0,761. É considerado IDH aqui elevado. Não muito elevado, mas é considerado IDH elevado nosso. Quanto mais próximo de 1, mais desenvolvido é o país. E melhores são as condições de vida daquele país. Esperança de vida ao nascer. A nossa expectativa de vida. Vixe, eu quase que acertava. Cheguei perto. Esperança de vida ao nascer, 75,7 anos, no ano de 2018, né? Mas é claro que a gente já está em 2020 e isso muda com o tempo. Vai mudando a cada ano. População com acesso à água potável. Lembram lá do Haiti? 65, acho, né? Aqui já está, 98%. População com acesso à água potável no Brasil. Que mais? Taxa de alfabetização das pessoas de 15 anos ou mais no nosso país. Olha aí, quase 100%. Olha a diferença, né? Lá muito baixo o som pra mim. Sim, tá baixo? Tá baixo aí pra todo mundo? Não, pra mim tá... O meu tá normal. Eu acho que é o seu fone aí. Veja aí. Veja se consegue aumentar. Eu vou sair e vou entrar de novo. Pronto, faça isso, então. Estão vendo como é bem diferente a realidade de um país que está dentro da América Latina, como o Haiti, mas é a economia mais pobre da América Latina, e a gente comparou agora com um país mais desenvolvido, né, entre aspas aí, da América Latina, que é o nosso país, que é o Brasil. Então, deixa eu sair daqui. Deixa eu ver se eu já falei de tudo dessa parte, eu acredito que sim. Deixa eu voltar para o PDF. Pronto. Então, só recapitulando, vimos dois tipos de regionalizações da América. Um que falava sobre a localização das terras, dividia a América em três. Como essa América em três? Alguém sabe me dizer? Quais são as três partes, dividindo a América conforme o critério da localização das terras? Calma, eu só sei da parte da América Central e a América do Sul. Eu esqueci. América do Norte. Tem três Américas, né? Dividindo conforme o critério geográfico de localização das terras. Nós temos três Américas. América do Norte. Central e Sul. Central e Sul. E a América Central se divide em duas? Em duas. Em duas, né? Tem duas partes que eu falei. Ângulo. Não sai não. Eita, bexiga. Anglo-saxônica e a latina. Eita, bexiga! É não, hein? É não! Não, isso é da questão Eu só vou pro tema 2 se vocês aprenderem o tema 1. Se não aprender, eu não vou de jeito nenhum. Esse tema ele é crucial para você entender o resto dos outros. Se você não entendeu esse, você não vai entender os outros. A gente vai ficar aqui, ó, meia hora, até vocês entenderem. A gente viu duas formas de regionalizar a América. Regionalizar é o quê? O que é regionalizar o espaço? Seria povoar ele? Não. Não. Peguem um lápis, pelo amor de Deus. Peguem um lápis. Todo mundo, pegue um lápis aí. Pega um lápis. Vocês vão anotar.
Eu acho que é dividir ele por critérios. E dividir em quê? A gente quer dividir em quê? Dividir em... Regionalizar, dividir o espaço em... Dividir espaço em... Eu ia falar, mas eu vou... Regiões! Quem falou? Regiões. Pronto, pega aí o tema 1 de vocês, abre o livro, pega um lápis e coloque lá onde tem regionalização. Bota uma seta, lá no nome do tema. Bota uma setinha, aí bote assim. Regionalização significa dizer dividir o espaço em regiões, vírgula, utilizando um critério ou mais. Calma. Pega o lápis, vá no tema 1, coloca uma setinha no nome do tema aí, tem regionalização da América. Bote uma setinha para regionalização. Você coloca o significado de regionalização. Regionalização consiste ou é uma divisão do espaço. Regionalização consiste ou é uma divisão do espaço. Sempre regionalizar é dividir o espaço. Dividir o espaço em regiões. Regionalização, está falando de regiões. Divisão do espaço em regiões. Vírgula. Conforme ou utilizando um critério ou mais. Regionalização consiste em uma divisão do espaço em regiões, vírgula, utilizando um critério ou mais. Pronto? Pronto. Vimos duas formas de regionalizar a América. Duas formas. Eu vi 2 tipos de regionalizações, ou seja, 2 tipos de divisões, 2 formas, pronto, melhorando. 2 formas de dividir o continente americano. Eu vi 2 formas. Cada uma das formas utilizam critérios diferentes, não é isso? Cada um utiliza critério diferente. Vamos ver a primeira que a gente viu foi aquela que levou em consideração o critério da localização das terras. Tipo, o que é que a gente vai dizer que é a América do Norte? Por que a América do Norte vai se chamar América do Norte? Porque ela está localizada na parte norte do mapa, não é? Por isso que ela vai ser chamada de América do Norte. Então, utilizando o critério, anotem em algum canto do livro. Utilizando o critério, primeiro tipo de regionalização, coloca assim, primeiro tipo de regionalização. Utilizando o critério da localização das terras, vírgula, podemos dividir a América ou o continente americano em 3 partes. Ou em 3 subcontinentes, porque são subcontinentes, né? São uma parte de um continente. Ana Beatriz, repita aí de novo, por favor. Vamos lá. Utilizando o critério da localização das terras, podemos dividir a América em 3 partes, em 3 regiões, em 3 subcontinentes. Então, utilizando o critério da localização das terras, podemos dividir a América em 3 partes. Aí você pode colocar assim, partes ou regiões ou subcontinentes. Utilizando o critério da localização das terras, vírgula, podemos dividir a América, ou dividir, você já coloca assim, circula, coloca regionalizar. Para você saber que dividir, regionalizar, significa dizer que você vai dividir o espaço. Toda vez que você regionaliza, você está dividindo o espaço em regiões. Gravem isso, isso é importante. Não decorem, mas é importante que vocês aprendam. Então, utilizando o critério da localização das terras, podemos dividir a América em 3 partes. Ou regiões ou subcontinentes. Certo? Aí bote 2 pontinhos. América do Norte, que engloba 3 países e uma possessão europeia. Como é? América do Norte, botou os 2 pontinhos depois de subcontinente. Coloquei. América do Norte, vírgula. Ou então você pode colocar assim, América do Norte, aí coloca entre
parênteses agora. Bota entre parênteses. Aí coloque. Engloba Estados Unidos, Canadá e México e a Groenlândia, que é uma possessão europeia. Ana Beatriz, eu só escrevi isso que você falou, aí quando chegou na parte que você pediu pra botar América do Norte e tal, aí eu só botei essa setinha mesmo, ligando pra esses quadros. Pronto, pode ser. Pode ser. A América Central se divide em duas, não é isso? Se divide em duas. América Central continental. Repita o último, Estados Unidos, Canadá. México e a Groenlândia. Peraí, deixa eu editar isso aqui. Que é uma possessão europeia. É uma possessão da Dinamarca. Pertence à Dinamarca, que é um país da Europa. Então, tem 3 países independentes dentro da América do Norte. E é chamada de América do Norte por quê? Porque ela fica na parte norte do mapa do continente. Por isso que é a América do Norte. Lembra o critério aqui, a localização das terras. Onde se localiza tal terra. Então, utilizando o critério da localização das terras, a América do Norte vai ficar realmente na parte norte, obviamente. Canadá, Estados Unidos e México. Ok? E é a maior parte da América. Tipo, 55% da América todinha está aqui na América do Norte. Nesses 3 países. E essa possessão aqui europeia, que é a Groenlândia. É a maior ilha do mundo, inclusive. A Groenlândia é a maior ilha do mundo. Pertence à Dinamarca, que é um paísinho lá da Europa. Certo? Tem 3 países independentes e a Groenlândia aqui. Pronto? Aí a América Central só tem 2%. Ela só é 2% de toda a América. Só 2%. A América Central é constituída de 2 partes. Coloca aí, em algum canto. A América Central é constituída de 2 partes. Uma continental e uma insular. Continental é o quê? Qual é a parte que é continental? Alguém pode me dizer? É a parte que faz a divisão com vários países, essas coisas, né? É a que interliga, né? A América do Norte à América do Sul. Essa pequena estreita aqui, né? Essa pequena porção de terras centralizada aqui, ó. Só tem 7 países aqui, né? América Central continental. E temos também a América Central insular. O que é insular? É quando um país é rodeado por E águas por todos os lados. e só faz fronteira com um país. Um país. Se fizer fronteira, né? No caso aqui, ó, Haiti e República Dominicana, tá vendo? Eles fazem fronteira, ó. O Haiti só faz fronteira com a República Dominicana e com o Mar do Caribe, da mesma forma que a República Dominicana só faz fronteira com o Haiti e com o Mar do Caribe. Então, tanto um quanto o outro são países insulares. Quando você faz fronteira com um único país e com o mar ou oceano, você é considerado também insular, certo? Insular significa dizer aquele país que é rodeado de água, ou que faz fronteira com um único país e também, né, pelos outros lados, ele é rodeado de água. Ok? Então, bota aí. A América Central, ela tem 2 partes. Uma continental e uma insular. A insular é onde fica o Mar do Caribe. Vocês já ouviram falar do Mar do Caribe, né? Que tem paisagens paradisíacas, bem bonitas, bem bacanas. Né? Já ouviram falar das Bahamas, já ouviram falar de Porto Rico. Já deve ter ouvido falar alguma vez sobre esses países aí, que são bem importantes, do ponto de vista turístico mundial. Essa região aqui da América Central insular, né, é composta por ilhas. Ilhas né, que faz parte do Mar do Caribe. De uma região bem bonita, bem paradisíaca. Eles recebem muitos turistas, muitos, todos os anos. E a América do Sul engloba 43% da América todinha, né? 43%. O maior país é o nosso, é o Brasil, da América do Sul. Na América do Sul, a gente vai encontrar 12 países independentes e um território que pertence à França, que é a Guiana Francesa, que é um departamento ultramarino francês, é administrado pela França. Belezinha? Compreenderam isso aí? Escrever. Anote. Então, a gente viu 2 formas de classificar a América, de regionalizar ela, de dividir ela em regiões. A primeira é essa, que divide a América conforme a localização das terras. Localização quer dizer o quê? Localização? Não é regionalização, não? Quando eu digo que a América é dividida conforme a localização das terras, por que isso acontece?
Esse critério leva em consideração o quê? Leva em consideração a localização delas. Onde está posicionado, né? Tipo, se está na parte norte do É, mapa, na parte central do mapa ou na parte sul do mapa. Então, vocês são latino-americanos e vocês são sul-americanos? Nós? Sim. Então, eu tanto posso dizer que Maria Clara é americana, quanto eu posso dizer que Maria Clara ela é sul-americana, porque ela está na América do Sul, quanto eu posso dizer que Maria Clara é latino-americana, né? Porque ela está na América Latina. Olha aí, já falei 3 denominações para a gente. Pronto? Anotaram isso aí? já. Regionalizando a América, conforme o critério da localização das terras, eu divido ela em 3. América do Norte, Estados Unidos, Canadá e México. O maior país aqui da América todinha é o Canadá, maior país. Mas a maior economia são os Estados Unidos. Aí a gente tem Canadá, Estados Unidos e México na América do Norte. Na América Central, a gente vai ter cerca de 20 países ao todo, 7 na parte continental, né, e 13 na parte aí insular. E na América do Sul, a gente vai ter cerca de 12 países, 12 países, e um território que pertence a outro país, que é um departamento ultramar francês, Guiana Francesa, beleza? Então, não esqueçam, dividindo conforme o critério das terras, né, a localização das terras, a posição das terras no mapa, a gente vai ter 3 Américas, do Norte, Central e do Sul. Uma vez, aquele cantor muito famoso, que vocês já devem conhecer, Justin Bieber, o Justin Bieber foi fazer uma turnê no México e disse que ele tweetou, quando ele chegou lá no México: ei, gente, cheguei aqui no México e tal, tá muito bom, não sei o quê. Acabei de chegar na América Central. Aí o povo, opa, ele errou. Ele errou por quê? Porque ele disse que o México fazia parte da América Central. O México não faz parte da América Central. O México faz parte da América do Norte. Ó, Ele cometeu uma falhazinha geográfica no Twitter dele, no tweet. Pronto. E agora vamos revisar outra classificação. A gente dividindo a América conforme a localização das terras, são 3. Mas dividindo conforme o critério da colonização do continente, colonização, a forma que foi colonizada, se foi de povoamento ou se foi de exploração. E utilizando também outros critérios, como o critério da economia, o critério social, o critério cultural, a gente divide a América em 2. Então, utilizando critérios tanto sociais quanto econômicos, né? A gente vai dividir a América em 2. A América anglo-saxônica e a América latina. Na América anglo-saxônica, a gente vai ter a predominância aí da língua inglesa. E na América Latina, a gente vai ter a predominância de línguas derivadas do latim. Português, espanhol, italiano, francês, certo? Mas, como eu já falei, não é que fale só isso, mas a grande parte é predominante. Quer dizer que a maior parte das pessoas falam aqui na América Latina línguas derivadas do latim, e na América anglo-saxônica, a maior parte das pessoas vão falar realmente o inglês. Mas não quer dizer que fala só isso. Vocês entenderam isso, foi? Entenderam também que na América anglo-saxônica a gente vai ter indicadores socioeconômicos bem diferentes do restante do continente. Ou seja, na América anglo-saxônica, a gente vai encontrar os únicos países desenvolvidos e as melhores condições de vida também. Os únicos países desenvolvidos. E na América Latina, a gente vai encontrar aqui todos os países que tiveram colonização de exploração, que foram explorados, e que hoje em dia são economias em desenvolvimento. Ou emergente. Oi? Fale mais devagar